Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o despertar da consciência, trazendo aqui informações sobre o meu despertar, tá? E o quanto isso eu vejo assim que é imprescindível para você compreender que se você tiver um mapa daquilo que você precisa realizar, aquilo fica ou não fica mais fácil. Eu entendi que esse despertar é como se eu vou te entregar este mapa. Então fica até o final nesse vídeo para você compreender esse mapa aqui, tá? Porque é como se você está vivendo dentro de uma roda de hamster, que você fica ali rodando, 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 rodando. Você percebe que a vida está passando. Eu me senti assim e eu percebo que muitas mulheres se sentem assim. Eu vou trazer para vocês aqui referências para vocês buscarem também e se aprofundarem nesse despertar. E esse vídeo aqui, muitas vezes, até vídeos aqui do canal, eu convido a você a assistir um vídeo mais de uma vez. Por quê? Porque a sua consciência, ela ainda não está preparada para esse conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento pode gerar para você desconforto, pode gerar para você, não é nada disso. Ah, o que ela está falando, ela está viajando. Só que tem milhares de pessoas que que eu falei, vou trazer referência, para você buscar as suas referências, para você buscar o seu conhecimento, mas principalmente para você entender que despertar da consciência, autoconhecimento, ele não é lido. Você precisa viver, passar por isso, porque foi isso que você veio viver aqui, sabe? Só que o mundo à nossa volta é como se ele te prendeu nessa rodinha de rato ali dentro, você está presa ali dentro e você acha que tudo que está ali dentro é a sua verdade. Platão, não sei se vocês conhecem Platão, um filósofo, convido vocês a ler, tem O Mito da Caverna. No Mito da Caverna, Platão ele fala assim, ó, tinha várias pessoas dentro de uma caverna e elas estavam, sabe, prisioneiros dentro de uma caverna? Muito escuro. E tinha soldados ali. Então, a maioria dos escravos ficavam virados para a parede e os soldados atrás, e atrás tinha ali aqueles, como é que é o nome daquela, tipo lampião, sabe? Tinha uma fogueira ali que fazia com que os soldados refletiam na parede a sombra deles, sabe? E aqueles escravos que estavam ali ficavam pensando, nossa, só existe isso daqui, né? Nossa, eles ficavam presos ali. Nossa, eles tinham medo porque os soldados na parede eram grandes e tudo mais. Então, eles só sabiam que existia aquilo ali, eles ficavam virados para a parede. Eles achavam que aquilo ali era a única coisa que existia dentro daquela realidade deles. Só que tinha uma pessoa, um daqueles que ele, não, mas não pode ser só isso, eu não estou contente com isso, ele resolveu sair, buscar algo diferente, porque ele queria viver algo, ele não queria mais viver aquilo ali. E ele foi indo, se distanciando dos colegas dali, e ele foi buscando, nossa, e ele foi se cansando e tudo mais. Mas aí ele viu assim, mais ao longe, uma luz. Nossa, tem uma luz ali. E ele foi indo, mas ele foi cansando e tudo mais. Ele, mas eu acho que os meus colegas têm razão, né? E aí ficava com medo, mas ele foi lá e viu a luz e saiu para fora. Aí ele saiu para fora e viu, nossa, a imensidão do mundo, e ele saiu ali. E ele viu aquilo ali, sabe? Ele viu assim algo novo, que tinha muito mais para experimentar no mundo. E sabe o que ele fez? Ele acabou voltando e falando para os amigos: nossa, tem mais do que isso daqui. Tem mais do que isso, tem mais do que isso. E daí os amigos que estavam ali, né? Não, não tem, é só isso daqui tu tá louco, não sei o quê. E dentro da história de Platão, falaram assim, né, que eles acabaram matando a pessoa por não acreditar naquilo. O que eu quero falar com isso? É muitas vezes isso que acontece com a gente, no nosso despertar. Tá? Mas eu tô aqui para falar com você que acredita, para falar com você que está querendo entender que o mundo não é só o que nos falam, trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quem sabe assim você vai ser feliz. É uma mentira. E já sabiam isso muitos anos atrás. Platão, né, outros filósofos ali já sabiam de tudo isso. Tem livros que eu convido vocês a despertar dessa consciência. Neville Goddard, tem livros da Clarissa Pinkolas, que é Mulheres que Correm com os Lobos, tem a Jornada da Heroína,
sabe? São livros que eles trazem esse despertar. Tem um livro assim, O Poder Dentro de Você, da Lois Hay. São livros que vão trazer o seu despertar. E eles vão sempre trazer assim, ó, você tem que trazer de volta a sua responsabilidade, porque se você se perdeu dessa responsabilidade, achando que a culpa é de tudo que está te acontecendo, é dos outros, que você não tem poder de nada, que a verdadeira liberdade está quando em salvar fora, você está esperando um salvador, e esse salvador é interno, não é externo. A chave do seu poder está dentro de você, é o poder da sua consciência. Esse é o grande poder, tá? Então, assim, quero que você entenda, trazendo do meu, que tem mais de 10 anos do meu autoconhecimento, é como se a gente vem para essa realidade, você, todos nós viemos para essa realidade sem o manual, mas a gente tem que ir decodificando pessoas que já vão nos dando orientação daquilo que a gente tem que fazer, não viver no inconsciente coletivo que nos dizem algo. A gente tem que sair fora daquela rodinha dos ratos, fazer que nem Platão falou, sair para fora da caverna. Tá? Primeiro, viver. O que a gente quer fazer quando a gente desperta? É como ele falou ali, a gente quer lá e falar assim, tá vendo aqui? E as pessoas vão te criticar, vão te zombar. Primeiro você desperta. Primeiro você vai se curando. Primeiro você vai entendendo. Ó. Existe leis que você não conhece. Então você tem que conhecer para viver essa realidade aqui. Vamos fazer de conta assim que você, né? Eu vou falar em metáforas para você compreender. Imagina que você é um avatar. Todos nós somos avatares aqui. Só que daí a gente cai nessa realidade, você não tem um manual. Quem te dá o manual, na verdade? Quando você vem para essa realidade, te dão um manual. Seu pai, a sua mãe, mas não serve, não é o seu manual. Nem seu pai e sua mãe sabiam do manual, nem eles sabem do que eles vieram fazer aqui. Aí quem dirá, eles querem te ensinar algo sobre a vida. Você tem que desaprender isso para entender que você veio para cá, para essa realidade, tá? Com um manual, um GPS. Só que era para os nossos pais nos ensinar esse GPS, só que eles são tão, digamos assim, alienados quanto nós, por causa dessa sociedade. Não tem nada a ver com direito e esquerda, isso é muito mais antigo, isso não é agora que eu vou explicar isso para vocês. Eu quero que você desperte a sua consciência, entenda. Aí, você tem que entender que dentro desse jogo, vamos fazer assim, esse jogo, quando você vai, como eu falei, para sua família, você acredita que o manual deles é o seu manual, só que não é. Não é. Não é o seu manual. Aí você vive a vida toda achando que o manual deles é o que vai te fazer feliz. A sociedade diz também que o manual que ela tem para você vai te fazer feliz. Só que também não é. Você tem que entender que você veio com o GPS para viver uma experiência que é muito diferente do manual da sua mãe, do seu pai, da sociedade. E esse jogo aqui é assim, ó, o Bert Helling, ele falou, ó, dentro de todo e qualquer sistema tem leis, então você tem que saber dessas leis. Eu tô falando para vocês, ó, pega esses manual e vai levando isso para a vida, tá? Eu entendo, então eu tenho que colocar em ordem aquilo ali, essas 3 leis, Michelle, tem que colocar. Por quê? Porque quem te deu um manual que não te serve mais foi papai e mamãe. Então você vai ter que desconstruir isso. Opa! Então quer dizer, Michelle, que para mim viver o meu manual novo, eu tenho que desconstruir o velho. Sim, e Bert Hellinger ele foi falando, ó, precisa colocar essas leis em ordem. Aí também, mais adiante, você sabe que existe a lei da gravidade, mas você não sabe que existe outras leis também, né? Não sabe? Que pensamentos, sentimentos criam a sua realidade. Então você tem que entender que, opa, o que será que eu penso? O que será que eu estou sentindo? Isso está criando a minha realidade. E vem da onde? Vem do manual que te disseram. Você tem que deixar esse manual para buscar o seu manual. O seu manual. Lembra que eu falei que esse daqui é um jogo de avatar? Aí você está vivendo no seu avatar, dentro do seu jogo,
Só que com um manual que não te cabe mais, que é de mamãe, de papai, aquilo que a sociedade falou, mas não te serve mais. Uma outra coisa também, para o despertar da consciência, você precisa entender muito sobre essa questão da. Não falo da religião, mas isso nos aprisiona no medo, nos pensamentos de que dinheiro, não, de quem é rico não vai para o céu. Então, são dogmas dessa religião que te aprisionam também neste manual. Você tem que entender este manual. Outras coisas que te aprisionam nesse manual são, tudo que você adquiriu de pai e de mãe, tudo que você adquiriu da igreja, tudo que você adquire da sociedade que diz para você assim, isso daqui é um manual que como as mulheres têm que ser. Aí eu também não vou entrar nesse aprofundamento, mas poderia também dar uma aula só sobre isso, de como as mulheres lá atrás, nossas ancestrais, e a gente vem acreditando ainda neste manualzinho aqui que a sociedade está falando para você. Só que você tem que, rasgar esse manual da sociedade, rasgar o manual da igreja, rasgar o manual de papai e mamãe, para que você encontre o seu manual, tá? Eu tô falando aqui para você entender nessa linguagem de metáfora. E nós viemos para essa realidade justamente para viver os nossos sonhos. Mas se você não está se sentindo feliz, não está se sentindo amada, não está realizando seus sonhos, é porque você está num manual que não te cabe mais. Então você precisa olhar para esse manual, reconstruir os seus pensamentos, sentimentos, esses comportamentos que você tem hoje. Esse avatar, digamos assim, que é você, ele está ainda se movimentando nesta realidade com um mapa que não serve mais, tá? Clarissa Pinkolas, Mulheres que Correm com os Lobos, ela também diz isso, que a gente fica ali, né, aprisionadas nessa... Eu vou até ler aqui, eu tenho esse livro, ó. Eu adoro esse livro, porque ela fala assim, ó, medo, depressão, fragilidade, bloqueios, falta de criatividade, isso só está no final, ó. São sintomas cada vez mais frequentes entre mulheres modernas, assoberbadas, com acúmulos de funções na família, no profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa, junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos é a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda com o arquétipo da mulher selvagem, e propõe o resgate deste passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. A verdadeira libertação é quando você se liberta de tudo isso que colocaram sobre você. É isso que ela está falando. A gente foi adquirindo, que ela falou, funções na família, na sociedade, blá, 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 de papai, de mamãe. Eu acho que isso é certo, porque a minha mãe falou, eu acho que isso é certo, porque meu pai falou, a igreja fala que isso daqui é certo. E você está vivendo em base de medo, depressão, bloqueios, falta de criatividade, tudo por causa de todo um mapa que não te cabe mais. E o despertar da consciência é justamente isso, você buscar este mapa. Você veio para essa realidade para viver os seus sonhos. Você veio para cá para justamente despertar, tirar de você toda essa carga de informação, né, para que você consiga ali viver de uma forma mais leve, alegre, divertida. É isso que a gente veio viver aqui. E a Clarice, ela vai falando muito sobre isso aqui, a forma que a sociedade vem moldando as mulheres, e você acredita nisso. Não só você, mas todas nós, tá vendo? Porque isso está no inconsciente coletivo. E Jung já dizia sobre isso. Então, tá vendo? A gente tem pistas, só que a gente tem que entender este mapa, decodificar este mapa, para que você consiga limpar isso, para você viver de uma forma mais leve, resgatando a sua essência. Mulheres estão longe da própria essência, sabe? E quando você sai dessa roupa, digamos assim, desse avatar, que foi você criou esse avatar, por causa de tudo que seu papai, mamãe, família, sociedade, religião, tudo isso foi moldando, e você acha que isso é a vida. Aí você diz assim, Michelle, mas chegou numa etapa da minha vida, não faz mais sentido, eu tenho um vazio, justamente a sua alma querendo que você corra rota do seu GPS, porque você está indo muito longe da sua essência e você precisa acordar. Ó, aqui a Clarissa ela fala assim, ó,
Igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. Ó, a semelhança da parentela que me precedeu. Andei cavaleando em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes parecia por baixo. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, tá? É que ela vai falando sobre você precisa entender que dentro de você tem uma alma gritando para você despertar a sua consciência, porque você não veio viver a realidade da sua mãe, você não veio viver a realidade do seu pai, você não veio viver a realidade da igreja, você não veio viver a realidade dessa sociedade que diz para você que para ser feliz tem que usar salto alto, que para ser feliz tem que ter uma casa, que para ser feliz e amada, o marido tem que ser aquele marido de margarina lá, porque a fulana lá na novela só é assim que você vai ser feliz. É tudo mentira. Você precisa despertar da sua essência. E para isso existe esse mapa. Você precisa ali entender que, primeiro, colocar as 3 leis em ordem, olhar para o seu passado, olhar para as suas emoções, olhar para os seus pensamentos, porque tudo isso vamos pensar assim, está criando a sua realidade, mas está criando com base numa mentira de tudo só essa programação, porque quando você veio para essa realidade, né, você simplesmente pegou o mapa, o GPS que já tinha mamãe, papai ali. Então você precisa sair disso. Porque nem sua mãe, nem seu pai sabem o que eles vieram fazer aqui, nessa realidade. Não é aquilo que nos falam. A outra que eu vou falar para vocês pesquisarem também é Neville Goddard, né? Ele fala muito com uma linguagem maravilhosa. Se você tem esse cunho mais, digamos assim, religioso, a gente tem que entender, a gente tem que sair desses medos que a igreja coloca sobre a gente. Não é a religião, é homens que colocam medo para manter o controle nessa sociedade. Que aí, vamos colocar assim, para você entender, vamos fazer de conta que a gente está fazendo de conta que isso aqui é um jogo. Para este jogo gerar para eles lucro. Vamos falar assim, em termos, só para você entender? E a gente está jogando este jogo, dando lucro para essa Matrix. Porque eles te manteram seus pais alienados, sua mãe alienado, seus avós alienados. Só que você tem que despertar. Você não nasceu para ser alienado. Você não nasceu. E quando eu descobri isso, e ainda eu estou nessa descoberta, mas agora com os olhos mais, digamos ali, mais abertos, porque agora eu já entendo que eu preciso olhar para as leis sistêmicas, eu preciso entender que eu tenho que me desprogramar, então eu vou atrás de técnicas para desprogramar a minha mente subconsciente, que são as minhas emoções, as minhas crenças. Então eu entendo que para despertar a minha consciência ainda mais, eu tenho que buscar pessoas que já percorreram isso. Tem um outro que eu adoro também, que é o Serim Baba, que ele fala assim, a coragem de ser quem somos. É um livro que me trouxe muito esse despertar para. Será que você tem coragem de ser quem você veio ser? Porque seus pais dizem que você é essa pessoa que você é hoje, mas você não é essa pessoa. Você foi criada com base nas dores deles. Ele vai falando sobre isso, que a sociedade diz para você quem você tem que ser, você acha que você só vai ser feliz se fulano for desse jeito, se você tiver filhinhos perfeitos, se você tiver uma casa linda e maravilhosa. Então, são várias questões. Aí, Selim B. Vargas, ele vai falando sobre isso, sobre será que você tem coragem de ser aquilo que você veio fazer aqui? Porque nós não viemos fazer isso. Nós viemos viver outros sonhos, não sonho da sua mãe, não sonho do seu pai, não sonho de uma sociedade, não sonho de uma religião, mas é os seus sonhos. Eu não estou falando aqui sobre, né, que Deus não existe, Jesus não existe, não. É sobre os medos que a religião coloca na gente e a gente acredita nisso. Porque muitas vezes é isso que eu trabalho e eu tive que desprogramar isso em mim. Que gente rica não vai para o céu, que ter dinheiro tá vindo. Você quer ter dinheiro e não consegue por causa de crenças de medo. Porque rico é tudo ganancioso,
E você não vai conseguir o dinheiro se você não sair fora dessa programação inconsciente de medo. Que para ser uma boa mulher respeitosa tem que ser desse jeito. Aí você tem medo de desapontar. É esses medos que você vai ter que romper internamente, que esses medos te mantêm aprisionada fora da sua essência. E a Clarissa ela vai, nossa, esse livro aqui é maravilhoso. Ela vai falando que vai chegar um momento na vida, que vai chegar um momento que a vida vai te cobrar isso. Chega ali pelos 30 e poucos anos. Aconteceu aí comigo. Como que pode acontecer? Com vazio, quando você tem filhos. Tudo isso é um chamado da sua alma para olhar esse GPS e organizar a sua vida. Porque você não veio viver uma vida de ilusão, você veio viver uma vida baseada na sua essência, baseada em quem você é. Aí a gente vive uma vida achando em rejeição, abandono, tristeza, medo, insegurança. Não é quem você é. Aí você tem que encontrar a sua essência para encontrar a leveza, o amor, a alegria, a felicidade. Mas para viver isso, você tem que limpar essa programação que colocaram sobre você. E você só vai conseguir isso quando você despertar e encontrar esse GPS novo. Porque o GPS que a sua mãe te entregou não vale. O GPS que o seu pai te entregou não vale. O GPS que a sociedade está te entregando, o GPS que a igreja está te entregando, já não te cabe mais. Já não é mais aquilo que você veio para viver. Esse não é o seu destino aqui. Nós viemos para essa realidade para viver os nossos sonhos de uma forma mais leve. O Criador de tudo que é, ele não te fez para sentir rejeição, ele te fez para sentir amor, alegria, paz, felicidade. Se você não está vivendo isso, é porque você está em volta ainda de um monte de programações que não são suas e que você precisa despertar a sua consciência. E eu não vou falar sobre isso hoje, né? Mas depois a gente vou aprofundando com vocês sobre o mestre. Eu falo que ele é um mestre, que ele descobriu esse caminho, o Neville Goddard ali, a Clarissa Pinkola, são mestres, porque eles entenderam que o caminho é a sua essência, para você viver na alegria, na leveza. Então, a constelação, que nem eu trabalho muito com a constelação, e para mim faz todo sentido, porque você tem que desprogramar papai e mamãe e tudo aquilo, porque nem eles, coitados, né, sabiam o que eles vieram fazer aqui. Eles estavam cheios, cagados nas dores emocionais dele, porque os seus avós colocaram sobre ele, a sociedade colocou sobre seu pai, colocou sobre a sua mãe, sobre os nossos ancestrais, muitas coisas, e que a gente vem acreditando ainda, mas chegou o momento de você despertar. Então, leia esses livros, A Coragem de Ser Quem Somos, de Serim Brebaba. É maravilhoso. Vai trazer um despertar da sua consciência. E tem livros também do Neville Goddard, que é justamente o despertar da consciência. Tem outro também que é o... Como é que é o nome dele? É o Eckhart Tolle, que também é o despertar, né? Acho que é o despertar da consciência. Não, é O Poder do Agora, o nome do livro dele, O Poder do Agora, que ele traz como ele despertou a consciência dele. Ele também entendeu que este mundo foi um mundo de ilusão, que ele acreditava ser aquilo que na verdade ele não é. E quando ele despertou a consciência, nossa, ele disse assim que ele sentiu uma paz, uma tranquilidade que ele nunca tinha experimentado na vida. E é isso que a gente vai vivendo. E eu fico toda hora buscando isso, porque quanto mais eu vou saindo desse avatar, mais eu vou me conectando com o Criador de tudo que é, mais eu vou me unindo à fonte do amor, da alegria, da leveza. E é isso que o Eckhart Tolle, ele vai falando brilhantemente dentro do livro dele, O Poder do Agora. Que ele vai mostrando ali que a gente tem que ele fala numa linguagem, né, de que você tem que desmembrar o ego. Quem é o ego? Toda a sua programação de papai, de mamãe, de sociedade. É a mesma coisa ali, que tá tudo ali. Você acredita que você é esse avatar que tá aqui comandando essa realidade, mas você não é. Você é uma programação de tudo aquilo que colocaram. Você só vai ser quando você buscar a sua essência. E é isso que o Eckhart Tolle também fala, que quando ele, meu Deus, eu não sou nada disso.
Ele viu que ele não era os pensamentos, ele viu que ele não era aqueles sentimentos. Ele até conta no livro que ele ia tentar suicídio porque ele não aguentava mais viver aquela vida. E quando ele teve esse despertar da consciência, ele, meu Deus, a vida é incrível. Ele teve um deslumbre de uma outra realidade. E ele começou a viver com essa outra realidade de uma maneira que ele foi entendendo que, nossa, daquilo ali nada é verdade, que colocar, nossa, nada disso é verdade, tudo é uma mentira, e eu tava acreditando nessas mentiras que a minha mente vinha trazendo para mim, que eu era desse jeito, que eu sou assim, que fulano, tatatã, e tdd. E é isso que nos mantém presa em sentimentos de rejeição, de medo, de abandono, de tristeza, e tantos outros ali que te mantêm presa. Então, eu estou aqui para acordar a sua consciência, assim como eu acordei, assim como todos esses livros foram me ensinando que eu tinha que viver de acordo com a minha alma. E depois você tem que buscar daí os seus valores, tem que buscar, que não é valor de papai e de mamãe, que é os seus valores, é buscar os seus sonhos, é entender que nada no externo, nada no externo vai preencher alegria, amor, felicidade. Isso se preenche quando você encontra a sua verdadeira essência, o seu caminho nessa realidade aqui. Nada. Porque a gente pensa assim, não, Michele, mas quando eu tiver mais dinheiro. Olha pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes. Não é o dinheiro. Olha pessoas que têm uma casa e não se sentem felizes. Olha pessoas que têm carro e não se sentem felizes. Porque não é o ter, é o ser. E para o ser, você precisa despertar a consciência e voltar para a sua essência. Amor, alegria, felicidade, viver os seus sonhos, aquilo que você veio realizar aqui, não é viver os sonhos da sua mãe, nem viver os sonhos do seu pai. Você não está aqui para alimentar os sonhos deles. Porque tem mulheres que estão parando de viver a vida para ficar ali ainda nos sonhos dos pais. E é isso que trava a vida. Porque você não entendeu que você tem que buscar o seu GPS. Buscar o que a sua alma veio para realizar aqui nessa experiência. Porque aqui é uma experiência. E o que você está experimentando? Ah, Michelle, eu quero experimentar alegria. Mas você está experimentando, é uma experiência, que é uma experiência. Você está jogando esse jogo. Mas será que você está jogando na saúde ou na doença? Você está jogando esse jogo na alegria ou na tristeza? Você está jogando esse jogo na riqueza ou na pobreza? Então, e o que eu faço? Muda a consciência. O que você tem que deixar de ser para ir fazer um outro avatar? É a mesma coisa. Vamos fazer de conta assim, ó. Se você está jogando videogame, né? Vamos fazer de conta. Você está jogando videogame. O que você faz daí? Você tem que daí, digamos ali, dentro do videogame, que mudar de avatar. Porque aquele avatar ali ele é mais forte. Ou eu tenho que encontrar ou digamos ali, né, uma arma, porque no próxima fase eu preciso dessa arma, ou eu preciso de um mapa, porque daí dentro desse jogo, aí eu sei aonde estão ali os chefões dentro desse jogo. É a mesma coisa. Só que de uma maneira que eu tô falando para você, né, para você compreender, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Que a gente está achando que sempre a gente está buscando fora. E, na verdade, o caminho é para dentro. E o mestre já dizia isso. Né? O mestre, quem é o mestre? Né? Jesus já dizia o quê? Ele já dizia, fecha a porta do teu quarto, entra para dentro. Quando você quer falar com o pai, silencia e olha para dentro. Então, ele já foi mostrando que o caminho é dentro e a gente está sempre achando que o caminho é fora. A gente está sempre achando que o outro vai fazer, que o carro vai fazer, que a viagem, que o dinheiro. Jesus já falou, não, entra para dentro, vai para dentro, se reconcilia lá dentro. Jesus já falava, vai para dentro, o autoconhecimento é para dentro. Quando você muda dentro, foi o que Jesus fez. Quando ele mudou dentro, muda fora. Muda o quê? A sua percepção. Você entende qual é o seu caminho. Quando eu vou para dentro, eu entendo qual é o meu caminho, qual é o meu chamado. Quando Jesus fez isso, ele entendeu o chamado dele. E você está entendendo o seu chamado? Se você não está entendendo, vai para dentro. E o caminho que eu te vou começando aqui para você entender, como é que eu faço agora, Michelle? Dentro desse canal aqui tem várias meditações. Começa a fazer meditações, que vai te dar o caminho para dentro. O caminho é para dentro. É se conectando com você mesma, com as suas, primeiro se conecta com as suas dores, se desconecta
toda essa programação e ver o que a sua alma veio para viver aqui. Então, aqui nesse canal já começa com as meditações. Espero ter expandido a sua consciência agora. E se não expandiu, assiste esse vídeo de novo e leia todos esses livros aqui que eu recomendo vocês. Então, Mulheres que Correm com os Lobos, O Poder do Agora, o livro do Despertar da Consciência, de Neville Goddard, A Jornada da Heroína, que é da Maura Murdock, O Poder Dentro de Você, que é da Lois Hay. São livros que vão despertar a sua consciência, assim como despertaram a minha consciência.